Malta, como assim já estamos em junho? Imaginem, eu não gosto muito de ser destas pessoas que comentem que mês do ano é que estamos, porque é um bocado óbvio que agora, cá há uns dias estávamos em maio, agora estamos em junho e para a semana não, mas daqui a 4 semanas estamos em julho. Mas, efetivamente, o tempo está a passar demasiado rápido. Imaginem, eu estou já a mais de meio do fucking doutoramento. Só assim naquela. Só dropar aqui esta bomba. Opá, eu não sei. Eu não sei se estou preparada para descer a montanha russa que vai ser até ao final desta gaita, para não dizer outra coisa. Portanto, já. Yeah. Epá, e pronto, o tempo passa rápido, tudo bem que a maior parte de maio estive na boa vida, de férias e não sei o quê. Mas, efetivamente, não estava à espera de já estar em junho. Estava à espera que depois de maio viesse janeiro, estão a ver? É assim que estamos. Apesar de estarmos em junho, contudo, não obstante, não está assim tão bom tempo quanto isso, porque a pessoa gostaria de continuar a usufruir de uma boa vida ao fim de semana, tipo ir para a praia, apanhar um solinho, nananã, e eu acabo de vir do parque e tive que ir de Quispo, em junho. Portanto, aquecimento global, se calhar está a acontecer, mas não hoje. Não hoje aqui em Bordeaux, pelo menos. Sabem? Aqueles negacionistas que é tipo, mano, está frio, como assim? Dizem que há aquecimento global. Pá, pessoas completamente ignorantes. Mas pronto, então este fim de semana foi muito fixe. A semana, não tanto, não é? Porque, quer dizer, qualquer um de vós que já tenha ido de férias 2 semanas seguidas, de repente volta ao trabalho, não é fixe, malta. Não é nada fixe. Até me pareceu mal. Nem sequer tinha ainda saudades de voltar a trabalhar, sabem? E de acordar cedo. Ou seja, acordar cedo, acordei sempre cedo durante as férias para ir visitar os sítios, mas acordar cedo para ir trabalhar, não tinha nada saudades. Mas lá teve de ser. E devo confessar que segunda e terça correu bastante bem no sentido de chegar ao laboratório 8h30, 9 e sair às 6 em ponto. Tipo, e tinha feito imensas coisas, fui super produtiva. E de repente, quarta-feira, descobri que fiz uma grande merda antes de ir de férias, que agora tenho que corrigir e que obriga a que esteja no laboratório mais de 10 horas de seguida, no mesmo dia, durante 4 dias, não, durante 6 dias, e só ainda fiz isso 2 dias. Portanto, a partir do momento em que descobri isso, a minha semana virou uma total merda, como podem imaginar. Porque é do tipo, há pessoas que, por acaso tenho muitos colegas, que vão para o ginásio à hora do almoço, fazem coisas à hora do almoço, do tempo pessoal deles. O que significa que ou seja, podem chegar muito cedo ao laboratório, pôr coisas a correr, depois tiram para as horas de almoço e depois até podem sair tarde, mas no global não passaram muitas horas no trabalho. No meu caso, eu não tenho atividade nenhuma à hora de almoço. De manhã também não. Tipo, se eu entrar mais tarde no trabalho é porque estive a dormir. E ao fim do dia também não tenho assim muitas. Tenho a natação, que já vos disse aqui que acho eu que meio que desisti. Portanto, vou às vezes, quando me apetece, à quinta-feira, mas é a única cena. Portanto, é um problema, porque lá está, chego lá bastante cedo, normalmente na ideia de sair cedo ao fim do dia, mas depois também nunca cumpro muito, porque não tenho nenhuma atividade, nenhum horário para cumprir, estão a perceber? Se calhar tenho que mudar isso. E se calhar também tenho que arranjar uma atividade à hora do almoço. Amanhã acho que vai ser um desses dias que tenho que lá estar 10 horas de seguida, estou a pensar em vir almoçar a casa. Pronto, é uma coisa que nunca faço, almoço em meia hora lá, mas se calhar amanhã venho almoçar a casa para não estar lá tantas horas seguidas a fazer nada. Pá, não é fazer nada, porque uma pessoa arranja sempre coisas para fazer, não é? Mas é muito cansativo e chega a um ponto que não é produtivo. Tipo, segunda e terça fiz imensa coisa em 8 horas que lá estive. E se calhar se estiver lá 12 não significa que vai fazer proporcionalmente mais, estão a ver? Acho que isto é assim para qualquer trabalho. E pronto, é isso. E em relação a distância, não, em relação a trajeto, a casa-trabalho, fiz um improvement na sexta-feira, que foi, lá está, como foi um desses dias que tive que lá estar mais de 10 horas, aproveitei a hora do almoço para ir tratar de uma burocracia que já andava na minha lista de tarefas há mais de um mês, que era incluir no meu passe do metro o passe de bicicleta elétrica, porque agora mudaram as bicicletas cá em Bordeaux, aquelas da cidade, sabem? Acho que em Lisboa tenho a certeza que há, não sei se há em mais cidades em Portugal, mas que vocês pegam uma bicicleta, sei lá, no Saldanha, vão de bicicleta até ao Chiado e depois podem largá-la lá e a seguir pegam outra, pronto. Tipo isso. Agora, isso já existia cá em Bordeaux,
Mas agora mudaram, as bicicletas são todas novas, mudaram os preços e mudaram o mecanismo da bicicleta elétrica. Porque antes, se vocês tivessem um passe de bicicleta elétrica, era-vos dada uma bateria, pelo qual vocês eram responsáveis, e depois tinham que pôr na bicicleta. O que é que isto implica? Que se queriam andar na bicicleta elétrica, tinham que andar com a bateria atrás. O que não dá tanta liberdade de, lá está, olha, pega uma bicicleta elétrica aqui e deixa ali. Porque tinham que ter bateria. Portanto, já tinha que ser meio planeado. Eles agora mudaram isso e então as bicicletas novas já têm as baterias incorporadas, que à partida têm sempre bateria, o que não é bem verdade. Mas pronto, há de haver sempre alguma com bateria numa estação. E então subscrevi, que não é assim muito caro, é tipo 45€ por ano. E fui tratar disso na sexta-feira e depois tentei vir para casa numa dessas. Não me poupa tempo nem nada, mas é simplesmente uma maneira de eu não ser preguiçosa, porque eu o ano passado, nesta altura, já ia e vinha todos os dias de bicicleta, tipo na minha, normal, só com mudanças, sem bateria nenhuma. Só que depois comecei a ter preguiça porque trabalho imensas horas, já estou super cansada, ainda vi com mochila e tudo numa bicicleta e perdi a vontade e voltei a vir de sempre de metro. Agora com esta elétrica espero que isso me motive mais, porque lá está, tenho que fazer quase esforço nenhum, não chego lá transpirada e pronto. Então vou tentar por agora, mas lá está, que não poupa tempo nenhum, porque imaginem, tenho que andar até à estação andar bicicletas, que é exatamente ao lado do metro, tanto aqui como lá a chegar ao trabalho. E o trajeto em si demora quase o mesmo tempo do que o metro, ou talvez um bocadinho mais, porque... Ou seja, se eu fosse sempre a pedalar no máximo de velocidade, era mais rápido, mas isso não acontece porque há semáforos, há trânsito, tenho medo de cair, enfim. Mas vou tentar isso esta semana, depois darei update, se me lembrar que disse aqui que ia dar update, porque a minha memória anda no lodo. E pronto, e durante a semana, pá, no trabalho foi um bocado isso que aconteceu. Houve ainda outra cena, que por acaso sucedeu no trabalho, mas podia ser em qualquer lugar, que nós estávamos a assistir lá a uma palestrazinha e eu reparei num rapaz na plateia e eu fiquei, bem, oh meu Deus, tenho que falar disto no podcast. Que é, aparentemente, isto é um assunto para o qual eu só estou ciente, assim, recentemente, que é, os homens têm uma insegurança muito grande com a queda de cabelo, com a calvície. E com a idade isso começa a acontecer, não é? Nas mulheres acho que essa insegurança é mais tipo cabelos brancos, mas que é totalmente... dá totalmente para resolver hoje em dia, pinta-se o cabelo e pronto. Nos homens acho que é mais a queda de cabelo e também dá para resolver, mas não é um processo muito bonito, eu acho. Pelo menos lembro-me do senhor lá na Terra que uma vez fez um implante e aquilo... pronto, anda ali uma altura que parece que tem a cabeça toda ferida, faz boa impressão. Não sei se dói, não faço ideia, mas pronto. Então, aparentemente os homens têm essa insegurança. E imaginem, há todo tipo de calvície. Há homens que ficam completamente carecas, depois há homens que têm as chamadas entradas, né? Assim, uma de cada lado, um túnelzinho a entrar pela cabeça adentro. Depois há outros que têm uma falta de cabelo na parte de trás da cabeça, que é tipo, parece que é quem encosta a cadeiras ou sítios. Mas, esta semana, lá no trabalho, reparei num rapaz que tinha completamente o que eu chamei, e automaticamente no meu cérebro, anti-calvície, que é, tinha uma só entrada ao meio da cabeça. Estão a ver? Tipo, imaginem, da frente da cabeça até onde as pessoas que têm a bolinha atrás costumam ter, estava careca. Tudo o resto tinha imenso cabelo. Imaginem, tinha tanto cabelo que aquilo fazia uma polpa. E eu, bem, que penteado estranho. E depois fiquei na dúvida se ele era mesmo, se aquilo era calvície ou se era um penteado que ele fez assim, porque queria. Tipo, às vezes os rapazes também se passam e fazem penteados à jogador de futebol, com rapanços em sítios completamente random, com formas e letras e coisas esquisitas. Portanto, não tenho a certeza do que é que foi, mas, mano, se aquilo é calvície, coragem, hein? Coragem aí. Vai-me fazer um implante porque isso é muito estranho. Pá, desculpa, é muito estranho mesmo. Então, queria aqui comentar isso. E depois, o que é que queria comentar mais? Sabem que os scams do cruzeiro continuam a acontecer quando vocês saem do barco. Porque quando eu fiz o desembarque, e preparem-se, quando eu fiz o desembarque, fui buscar as minhas malinhas. Tinha 2 trolleys normais, não é? E depois tinha um saquinho de tecido rasgado e com as minhas caixas de Tupperware de vidro completamente estilhaçadas. E não sei se vocês são detentores de caixas para alimentos de vidro. Normalmente elas são bastante resistentes. Sobretudo porque eu as embrulhei em roupa. E ainda assim estavam completamente estilhaçadas. Percebem? Eu já parti caixas daquelas na minha vida, porque escorregaram-me no lava-louças ou caíram ao chão, ou tipo, mandei com a lancheira com força e esqueci-me que ainda tinha lá a caixa. Elas normalmente partem ao meio, ou em 3 no máximo. Nunca vi uma caixa daquelas estilhaçada. E ela veio estilhaçada. E então eu, que já estava passada com eles, fui encontrar um colaborador e disse, olha,
onde é que eu posso deixar registada a minha reclamação? E ele, tipo, estava zero disponível para eu reclamar, obviamente, porque eles querem ser a melhor empresa de sempre, que os clientes adoram e só dizem bem. Mas comigo, meu amigo, isso não vai acontecer. Estamos na Europa, eu tenho direito ao meu livro de reclamações, ok? Pronto, ele não trouxe livro de reclamações, mas trouxe um papel que preencheu com o meu nome, a minha morada, o meu contacto, o que é que tinha acontecido e não sei o quê. E teve a lata de me fazer assinar aquilo, quando ele escreveu lá que foram minor, danos mínimos. E eu do género, ok, que isto não é uma mala Louis Vuitton, não é? Ok, que eu ainda consigo usar a mala, apesar de estar um bocado arrascada. Agora, as caixas estão completamente anti-uso e partiram-nas porque usam isto, tipo, operam com isto à bruta. E, portanto, eu quero que me devolvam o dinheiro. E quero que me devolvam, sobretudo, as minhas caixinhas. Porque agora costumava ter 5, agora tenho 3 caixas. Percebem? Pronto. O homem lá me deu o papel e disse, ponha isto no website deles, da seguradora, para ter o reembolso do dinheiro. Pronto. E eu fui ao website e meti para lá os valores das coisas. Um bocado subestimativa, como é óbvio, porque é como quando vocês fazem negócio, né? Tem que dar um preço acima do que vocês querem, que é para quando a pessoa tenta baixar, vocês terem efetivamente o preço que vocês querem pela cena. Pronto. Vocês estão a par, é assim que se negocia. É o que eu acho, pelo menos. E então fui lá e, em vez de dizer que as caixas custavam, sei lá, 3€, meti 5 em cada caixa e na mala a mesma coisa. Já à espera que eles baixassem um bocado o valor. Então sei que no total que dava 25€ pelas cenas. E malta, eu recebi a resposta. E sabem qual foi a resposta? Foi que, olha, você não tem direito à devolução do dinheiro porque isso não chega à franquia do seguro de 30€. Ou seja, no fim de contas, eu devia ter mentido ainda mais e ter dito que aquilo que tudo custava 30€ para receber 30€. Como eu disse que só custava 25, não recebo nada. Portanto, chapada de vida adulta, porque eu achava que a franquia do seguro era outra coisa completamente diferente. Ou seja, achava que a franquia de um seguro era, imaginem, que era 30€, como eles disseram, que significava o seguinte: se eu tiver um dano até 30€, eles cobrem, a partir daí tenho que cobrir eu. Mas não, é o contrário. Se eu tiver um dano de 40€, significa que eu tenho que pagar 30 e eles só pagam o que excede. Tipo, ilimitado. E eu, what is going on? Eu sou criança, nomeadamente ontem foi dia da criança, foi o meu dia, não sou detentora deste tipo de informação. E, portanto, fui enganada. Neste momento tenho que ir ao IKEA gastar o meu dinheirinho a comprar caixinhas porque, não consegui ter sucesso na devolução do meu dinheiro. Agora, isto é ridículo, não é? Estragaram, paguem, motherfuckers. Isto vai ser ilegal. E, por falar em dia da criança, ontem consegui sacar um presente ao meu mais ou menos amigo. Não sei, continuámos a jogar Overcooked. Está muito tenso. O ambiente cá em casa está muito tenso. Mas vamos considerar amigo, por agora. Ontem fomos às compras, ao supermercado. Como habitualmente vamos ao sábado. Uma grande seca. Odeio o fim de semana por causa de ir ao supermercado. Mas enfim, tem de ser. Não tenho posses para ter uma colaboradora cá em casa que me faça essas coisas. Portanto, tenho que ir eu. E então eu disse assim, ok, temos cada um budget de 5€ para comprar um prenda da criança um para o outro. E obviamente eu fui para uma bugiganga qualquer que não faz falta nenhuma e depois disse assim, eu quero esta chaveninha, por favor. Portanto, na verdade eu encontrei a desculpa do dia da criança para ele me oferecer uma chaveninha super gira, com florzinhas e tudo. É totalmente a minha cara. Fiquei muito feliz, porque antes de ir de férias tinha partido a minha chávena de café do laboratório. Porque tenho lá uma chávena que é a minha, para ninguém mais pôr os seus beiços nela. E partia. Então agora tenho uma chávena completamente desmotivante, branca, básica, que qualquer pessoa pode ir lá pôr os beiços, não identifica que é a minha, percebem? Agora tenho uma linda, maravilhosa, de florzinhas, que até dá para tirar um café mais longo nos dias críticos, que são quase todos. E essa foi a minha prenda do dia da criança. Qual foi a vossa? Porque sim, os únicos ouvintes deste podcast são todos crianças. Também no supermercado aconteceu uma outra coisa, que foi, estávamos lá a seguir a nossa lista, só que às vezes dá-me assim uma guloseira, sabem? Eu detesto ir ao supermercado, porque eu trago sempre muito mais coisas do que me fazem falta. É um dos motivos. E acabo por gastar mais dinheiro, desnecessariamente. Então, para além das prendas de dia da criança, passei pelo chantilly e pensei, levo morangos, tenho chocolate em casa, por que não levar um chantilly e fazer mega sobremesa? E então, agarrei na garrafa de chantilly, dei ao meu amigo, para ele passar lá no scanner, e ele, simplesmente passou e pôs aquilo no carrinho. O que é muito estranho, porque eu acho que já referi aqui anteriormente que ele é mega forreta. E cada coisa que eu ponho no carrinho que não esteja na lista, ele faz muito interrogatório. Precisamos disto? Para que é que queres isto? Tens a certeza que o Nutri-Score está ok? Porque agora também é bombadão do ginásio, não é? De ginásio não, mas da prota. E ele ontem não comentou nada. Escaneou aquilo e pôs no carrinho. Percebem? E ninguém mais comentou. Ontem passou-se o dia, arrumámos as compras, ninguém comentou, não fez falta o chantilly, tudo muito bem. Hoje, à hora do almoço, portanto hoje domingo, à hora do almoço,
Vou preparar a minha sobremesa, morango, chocolate quente e vou pôr chantilly e pergunto se ele quer. E ele, não quero. E eu, mas como assim concordaste que eu comprasse isto, nem comentaste nada e agora não queres? E ele, eu nem sequer notei que tu meteste isto no carrinho. E eu, mas como assim? Foste tu que escaneaste isso? Sim, eu nem sequer vi, porque se tivesse visto, não teria deixado que tu trouxesses. Portanto, o truque é só distraí-lo. Estão a ver? Tem que o distrair com qualquer coisa, com um proto assim, e mandar merdas para dentro do carrinho. Tem que ser. Porque quem vive com forreta tem que se arranjar estratégias. Pá, isto não pode ser. Se a pessoa está com guloseira, tem que comer os doces, não é? Por amor de Deus. Mas tenho ali chantilly. Sucedi na minha missão. Para além de ir às compras, plano super desinteressante, este fim de semana tivemos muitas atividades, mais do que o normal. Tanto que o meu amigo até ficou meio chateado, porque ele gosta muito de estar em casa só. Mas este fim de semana tramou-se bem, tramadinho. Portanto, ontem fomos jantar hot pot. Malta, aquilo é absolutamente divino. Vocês têm mesmo de ir. Se nunca foram, e por acaso não sei se há em Portugal. Só aprendi que isso existia e o que era quando vim para cá, porque tenho amigos chineses, pronto. Porque não fazia a mesma ideia do que era, nunca tinha ouvido falar em tal coisa. Mas basicamente vocês vão, a mesa do restaurante tem vários biquinhos de fogão elétrico, um para cada pessoa. Bom, isto depois depende de restaurante para restaurante, mas onde nós fomos era assim. É-vos dado um tachinho com um caldo, tipo uma sopa, que cada um escolhe o sabor. A minha era de cogumelos, no caso. E depois vocês podem pedir à descrição ingredientes, tipo carne, peixe, tofu, legumes, algas, sei lá, mais cogumelos, um monte de coisas. E que vocês metem para dentro da vossa panela, deixam aquilo ferver e depois podem misturar nos molhos que eles dão e ir comendo. Então foi absolutamente delicioso. Eu ia à espera de ter de gastar um cheque de carne, mas no fim de contas só pedi peixe porque a única carne que tinham era de vaca e de porco e ultimamente não me sabe muito bem quando como, fico mal disposta. Então só comi peixe e o tofu e estava tudo divino, epá, absolutamente delicioso. Até os noodles que eles trouxeram e pareciam super normais, tipo os que nós compramos no supermercado e assim. Mas sei lá, com os molhos de lá e o caldo do hot pot, da sopa, pá, delicioso. E depois o facto de ser à descrição, como é óbvio, nem sequer lanchei quase nada, que era para ir com o estômago bem vazio. Portanto, gostei muito. De certo vou mais vezes e recomendo que tentem e façam o mesmo, ok? Hoje de manhã, para queimar as calorias do hot pot, fomos ao pádel, que também já era uma atividade que estávamos para fazer há bastante tempo, só que aquilo requer combinar os horários de pelo menos 4 pessoas. E então ainda não tinha dado e também este grupo de amigos com que fomos, há sempre alguém que está fora, tipo ou sou eu que vou a Portugal, ou é um deles que também vai ver família, ou alguns deles também têm trabalho fora de Bordeaux às vezes, tipo ou vão para Paris ou assim. E então, finalmente conseguimos hoje combinar tudo. E gostei muito. Não acho que tenha estado muito boa jogadora, honestamente. Preciso de aulas. O meu irmão é ganda professional de paddle, mas ele recusa-se a dar aulas. Tem uma agenda muito ocupada. Mas sim, gostava de aprender, porque é um desporto bem fixe, não sei. Aquilo dá adrenalina, sabem? É meio competitivo, mas ao mesmo tempo cooperativo com o vosso colega de equipa. Têm que correr muito dentro do campo, mas não se apercebem do quanto estão a correr porque estão entre 4 paredes. A cena da raquete, trabalham todos os membros do corpo, né? Pulso, braço, perna, tudo. Eu gosto muito. Por isso espero que nós consigamos conjugar agendas novamente. Se bem que agora lá está, um vai de viagem para aqui, outro vai de viagem para ali, entretanto foi outra vez a Portugal, pronto. Vamos ver como é. E como se não bastasse, à tarde ainda fomos jogar uns jogos. Portanto, queríamos fazer um piqueniquito, mas ninguém tinha fome. E então fomos só ali ao jardim jogar um joguito ou outro. E também estava um bocado mau tempo. Lá está, não está sol. Estamos em junho, não está sol. Portanto, estamos mais ou menos em janeiro. E foi isso, malta. Acabei de vos descrever completamente o que é que foi o meu fim de semana. Se isto foi interessante ou não, eu não sei. Mas é assim, nem sempre podemos ter episódios engraçados, ok? E hoje eu nem sequer estava no mood de vir gravar, para ser honesta. Porque, mais uma vez, vou ter o meu CSI. E não é o CSI Investigação, CSI Miami. Não é isso. É o CSI Bordeaux. Estão a ver? Que significa Comitê Suivant Individuel. Não é nada disto. Comitê Suivant Individual. Nem sequer sei o que é que significa. Estão a perceber? Nem sequer sei. Em Portugal chama-se CAT, gatinho. Comissão de Acompanhamento de Tese. E em Portugal aquilo dá um bocado, a malta está-se a lixar, do género. Aquilo devia acontecer todos os anos, mas deixa lá isso. Acontece só uma vez durante todo o doutoramento inteiro. Cá há mesmo muitas regras para aquilo acontecer várias vezes durante o doutoramento. Então, em que é que consiste?
Alguém perguntou? Ninguém. Mas eu gosto de dizer o que é que se passa na minha vida, ok? E isto agora vai ocupar muito tempo da minha vida. Portanto, vocês têm que saber. Pronto, aquilo é basicamente constituído um júri, um comitê, na verdade, para o qual eu tenho que apresentar em que ponto estou no meu projeto de tese e o que é que vou fazer no ano que vem e discutir os dados e não sei o quê, uma vez ao ano até entregar a tese. Portanto, fiz isto o ano passado, mais ou menos nesta altura, vou fazer este ano e no próximo ano já não faço porque já vai ser muito perto de acabar a tese. Só tenho que fazer no próximo ano caso a minha tese seja adiada para um quarto ano, o que é muito improvável cá em França. Pronto. Esse júri tem regras para ser constituído. Imaginem, tem que ser pessoas de Bordeaux e de fora, da área ou não da área do projeto, é assim meio misturado. E o principal objetivo é acompanhar se o projeto está a correr bem cientificamente, do género, se eu tenho dificuldade em arranjar um equipamento, eles podem mediar um bocadinho a minha relação com os supervisores, mas é sobretudo para encontrar casos em que possa haver maus tratos ao estudante, tipo, sei lá, assédio ou exploração. Eu acho que está a haver um tremor de terra, estão a ver? Sabem que a esta hora há sempre um cozinheiro cá em casa e não está a jogar Overcooked, está mesmo na vida real a fazer o jantar, portanto, desculpem. Onde é que eu ia? Pronto, então aquilo é para o CSI, aqui é para seguir o projeto cientificamente, mas também seguir a minha relação com os orientadores, se está a correr tudo bem, se não está. Depois também eles têm perguntas do género quais são os teus objetivos a seguir do doutoramento, para irem vendo se eu estou a trabalhar para eles ou não. Por exemplo, no meu caso, que é dar aulas, então é importante que esteja a dar aulas ao mesmo tempo do doutoramento e eles podem ir verificando isso. Honestamente, não sei se tem grande poder, no sentido de se eu efetivamente tivesse mesmo um problema com os meus orientadores, se eles iam fazer alguma coisa ou não. Mas, pelo menos, esse mecanismo existe no sítio onde o estudante pode falar com pessoas sem os orientadores presentes. Porque aquilo como se processa é que, tipo, há uma reunião, eu apresento o meu trabalho tanto para os orientadores como para eles, tipo, ao mesmo tempo, depois discute-se cientificamente as coisas, toda a gente na sala, mas a seguir os orientadores saem e eu fico só com esse júri. E a seguir saio eu e ficam só os orientadores com o júri. E no final é feito um relatório baseado nessa reunião e no report que eu faço escrito dos resultados que tenho. Pronto, com isso tudo, globalmente eles fazem uma avaliação de se eu devo ou não continuar no doutoramento e não sei o quê. Porque eu preciso, aliás, desse papel assinado por eles para me poder registar, para me poder matricular para o próximo ano. Portanto, é um processo que está bastante mecanizado daqui, é relativamente recente, porque no ano em que eu entrei começou a ser anual. Os meus colegas que estão um ano acima de mim só apresentaram uma vez, tipo a meio da tese. E em muitos países é também só no meio da tese. Tipo na Bélgica e na Alemanha, acho que é assim. Mas pronto, aqui é todos os anos e eu acho que é bastante fixe. Eu dou muita importância àquilo porque é dos poucos momentos que tenho para me sentar à secretária e dizer ok, já fiz isto, tenho que fazer aquilo até acabar o doutoramento. Mas os orientadores não dão assim tanta importância porque na verdade o júri não é muito ligado ao meu projeto, então eles não podem efetivamente dar uma contribuição. Olha, agora deves fazer isto ou deves fazer aquilo, em termos de experiências. É mesmo só no geral para verem se está a progredir ou não. Então eles nunca querem que eu perca muito tempo com isso, estão a ver? O que significa que acabo por preparar a apresentação e o relatório escrito no tempo livre, em casa. Não é tempo livre, não, mas tipo em casa. E eu estava a pensar lá no laboratório ir fazendo aos poucos, só que quando eu tenho trabalho de bancada para fazer, é impossível estar sentado ao computador. Por isso é que eu nunca tenho tempo para ver o que é que já fiz e o que é que tenho que fazer. Pronto, então este fim de semana era para ter um bocado pegado nisso e não consegui. Portanto, assim um bocadinho, como se costuma dizer, na merda, não é? Essa reunião vai ser dia 17 de junho. Estou muito feliz que não seja no dia imediatamente a seguir eu voltar de Portugal, que é o que normalmente acontece. Tenho sempre uma porcaria de uma apresentação após férias em família. Desta vez, felizmente não. É até antes de ir. Mas malta, tenho o relatório para escrever. Tenho que enviar esta semana para os orientadores para eles reverem, para eu fazer as correções, para depois enviar para os outros uma semana antes da reunião. Portanto, isso vai acontecer na minha vida. Se para a semana eu não aparecer aqui, já sabem porque é que foi. Provavelmente por isso, provavelmente porque tive 4 dias no laboratório 10 horas seguidas. Uma ou outra é só escolher. Isso agora vai acontecer esta semaninha. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer nada, para vos explicar um procedimento do doutoramento, ok? Porque não tenho nada para dizer. Vou dar este episódio por terminado após esta seca de 5 minutos a explicar como avaliar se um doutoramento está a progredir. E é isso. Não tenho mais nada
Me boi a escrever o relatório. Enquanto o jantar não está pronto. Sabe o que é que vou jantar hoje? Paella. Porque em Espanha comprámos, em Valência mais especificamente, comprámos os ingredientes-chave para fazer paella. Era um dos desafios do nosso jogo. E então hoje vamos tentar fazer paella. Depois darei feedback. É isso, malta. Muito obrigado por terem ouvido e até qualquer dia. Talvez para a semana, talvez para a outra. Beijinhos, au revoir. And don't forget, olá lá!